Bom, então só para pegar uns dados do senhor, porque o senhor não estava qualificado antes como testemunha. Qual é o nome completo do senhor? Márcio Roberto. O senhor é filho da dona Belonice? O senhor mora ali na... Moro qual é o endereço do senhor? Tem um endereço mais específico assim? Eu pergunto mais para que eu colhendo os dados do senhor. Nos ofícios. Sim. É a comunidade, né? Que na verdade no interior é sem número, então na verdade referência ao quilômetro 303, o mesmo que foi citado nos ofícios. Sim. Notificação do segundo. Sim, quilômetro 313 então. Isso. E o senhor sabe de qual é o seu RG ou CPF? É 10 77 25 73 Tá. Conseguiu anotar? Mas igual vai constar na gravação. Vai constar na gravação igual. Bom, então agora indo mais propriamente para o depoimento. Bom, considerando que o senhor Márcio mora ali na localidade, adotando o mesmo critério que eu adotei para todas as testemunhas, fica dispensado do compromisso. Bom, o senhor estava presente aqui na sala e ouviu o depoimento das duas últimas pessoas que depuseram aqui na audiência. Essas duas pessoas mencionaram o senhor, disseram que o senhor procurou elas, disseram que conversaram com o senhor teria convencido elas a fazer parte da associação em troca de benefícios. E o senhor, inclusive, se manifestou que gostaria de esclarecer, então é a oportunidade. Com certeza. Para isso eu preciso fazer um breve histórico da relação da comunidade no âmbito das políticas públicas. Pois não. Para esclarecer como citado, para que não seja interpretado de outra maneira, é pelo momento oportuno que de manifestar, que a comunidade ao longo dos anos sempre se uniram no contexto de buscar essa política pública. Com as possibilidades que aconteceram com uma série de política pública desde 2005 vem acontecendo através de diferentes governos, tanto do Estado quanto do governo federal, aplicando as políticas públicas, especificamente as comunidades quilombolas, nós se organizamos através de uma comunidade, não especificamente em nome de uma pessoa como endeusamento de alguém como líder absoluto da comunidade, conquistamos algumas políticas públicas. Isso foi notório e recorrente por todos. Isso pode ser sido um motivo de toda a população que vocês vão ouvir de igual teor que eu estou aqui relatando. Nós fizemos uma série de reuniões que eu posso comprovar por fora, inclusive por presença, não deles porque, felizmente, infelizmente, eles trabalham diurno e noturno. Então, basicamente, não teria tempo para que eles pudessem estar na reunião. As esposas deles, em nenhum momento, a associação, muito menos a minha figura, fomos à casa de alguém especificamente propor algumas políticas públicas. Ao contrário de tudo isso, as pessoas, e não são poucos, são negros, brancos, ricos e pobres da região, que procuram associação com a série de política pública. A associação, ela tem um contexto fechado de alguns seus limites estatutários, mas do ponto de vista das políticas sociais, ela é aberta para fora. Porque a gente, diferente do que faz com a população negra local, a associação não discrimina. Lá existe programas da FUNASA, da Fundação Nacional de Saúde, com BIRD, que implantou uma série de políticas públicas, desde banheiro, rede de água, um orçamento de mais de R$1 milhão para a comunidade, sem passar esses recursos para a comunidade. Obviamente, licitado, que estão contratadas as empresas, executado a população. Para vocês terem uma ideia, o grau de extrema pobreza, ainda que há um número crescente de grandes produtores na região, há um povo que há poucos anos atrás, até 10 anos, vivia extrema vulnerabilidade social, isso contrastado em jornais, em relatórios históricos, não fosse situação, e que alguém aqui que me conteste ao contrário, que prove do que eu estou dizendo. Tantos, inclusive, esses que deporam, alguns não tinham eletrificação nos seus domicílios, não tinham rede de água, não tinham banheiro, às vezes sequer para tomar um banho, dado que de 115 famílias quilombolas, 86 não tinha sequer uma privada em casa, um banheiro para tomar banho. Foi investir essas políticas. É aí que entra a nossa participação, inclusive no das minhas encontros, engessado pela organização, do que a gente propôs, se fizesse uma reunião, e todas as reuniões nunca foi em casa particular de alguém. Não se deu no palco do coleginho, inclusive no espaço Padrão da Palma, e que tinha, a associação pode juntar fotos de todas as reuniões que aconteceram, inclusive atos, e mostrar que não houve nenhuma indução. Então, portanto, nós nos sentimos constrangidos em haver ilações que nos tentam nos transformar que a gente esteja fazendo troca.
Ao contrário de algumas propostas que não é um momento oportuno aqui, que a associação pode apresentar nos autos, se as acusações forem nesse sentido, de mostrar que em nenhum momento a associação tentou iludir alguém, ao contrário de alguém que prometeu Deus de trator para alguma população de contra a comunidade quilombola. Então, entendeu? Então isso não vem ao caso, mas não é a nossa postura, portanto nós temos um reconhecimento do INCRA com uma postura ética e firme e reconhecido com uma série de políticas públicas. Tanto é verdade que até o próprio auto fundamenta muito bem a questão da comunidade, da sua história, o respeito que a gente tem. Agora, não é admissível que nós somos citados, né, ainda mais na audiência pública, de maneira errônea, das pessoas que foram beneficiadas e estão sendo beneficiadas sem qualquer... Bem ao contrário, nós nunca exigimos ninguém, nem da comunidade, nem do entorno. Nós respeitamos e assim nós queremos ser respeitados. Eu acho que faz parte também de todos aqui que fazem a defesa ou não, que considere isso e tome como um dos parâmetros que a gente seja de forma. Sim, Sr. Márcio, sim. Mas especificamente em relação ao depoimento dessas duas últimas pessoas, elas têm algum motivo para ter dado esse depoimento, para dizer que... Eu acho que sim. Houve um atrito com essas duas pessoas? Não, e bem pelo contrário, não terá. Eu acho que são os dignos de trabalho, pessoas que trabalham duro, eu admiro, inclusive, são algumas verdades não batem. Eles trabalham há anos com os autores do processo, há anos, então, portanto, todos os dias de manhã cedo, eles estão na propriedade do Quilombo Cambará, que nós consideramos. Então, também não é verdade que vão raramente na comunidade, onde eles trabalham diariamente. Há anos. Então já são um dos pontos. Eu acredito que por uma questão de respeito dele, eu acho que até uma questão de confiança com o seu próprio questão patronal, é de sair em defesa do que ele sustenta a família dele. O Quilombo não tem condição de sustentar a família alguma. O senhor disse, assim, então vai nesse sentido dele fazer uma defesa a favor dos seus patrões. Eu acho que isso é legítimo. Né? Agora, só não pode ser usado de uma forma essa defesa e de fidelidade com o patrão, caluniar as lideranças, as conquistas que a comunidade tem para toda a etnicidade que nós temos. Eu acho que isso é injusto. Não, senhor Márcio, só para eu compreender, o senhor disse que essas últimas duas pessoas que depuseram são empregados dos autores desse processo? Sim, há anos. Sim. Há quantos anos? Olha, do que eu conheço deve ser em torno aí de, se não aproximadamente, uns 10 anos, 8 anos, não pode. Mas, inclusive, a gente pode confrontar isso em várias outras situações aí, que pode ser comprovado isso. Mas acho que eles estão aqui, pode testemunhar que eu estou falando a verdade. E o senhor disse que, então, nunca chegou aí... O senhor nunca chegou aí na casa deles, então, como eles afirmaram aqui? A gente vai como todo mundo interage, mas não do ponto de vista de lá prometer. Os programas, só para você ter uma ideia, todas as políticas públicas, elas são coordenadas e assistidas por agente público. Tanto que essa questão das habitações rurais, que está acontecendo no Brasil, afora, inclusive na região, são feitas através do sindicato rural, que mobiliza a região aqui de Cachoeira do Sul e país afora, que tem as habitações rurais, foram propostos, e o governo do Estado, e o governo anterior aqui do Estado do Rio Grande do Sul, em tratativa, talvez, com o governo federal, no ansejo de beneficiar a comunidade, foi feito onde a Emater fez o cadastramento das DAP, que é a declaração de aptidão ao PRONAF. A prefeitura cadastrou todas as famílias na questão do Bolsa Famílias. Desde aí vocês podem consultar, inclusive, as declarações deles da DAP. Talvez lá, não sei quais os motivos. Talvez eu entendo que as razões não há divergência, até porque ele alegou ali a manifestação de alguém, aí é uma postura pessoal, né? Talvez alguém tenha insultado ele, que eu acho que não é o momento, não é adequado. Eu acho que tem direito de se manifestar. Só que eu entendo, a única divergência que tem é que se sente constrangido. Se sente constrangido em cima do muro. Ele tem uma família para sustentar e ele trabalha com os autores, certo? Sim, não, aí ele ganha uma cesta básica da comida que a gente como sim, não, essa questão eu já compreendi, senhor Márcio. Não, essa questão eu já compreendi que ele é empregado. Acho que não precisa voltar a essa questão. Até se as testemunhas que acabaram de depor ainda estiverem ali na justiça, eu gostaria de ouvi-las de novo. Tem como ver se... Mas, voltando à questão da conversa que eles disseram que o senhor teve com eles, isso aconteceu? Eu gostaria, não aconteceu, eu gostaria que o senhor fizesse uma oitiva da esposa dele para
Sim. Eu vou de novo depois abrir para o INCRA formular o requerimento, ou a Fundação Palmares, que é quem age na defesa da comunidade, para eles formularem esse requerimento. Eu vou analisar. E também já quero deixar claro que a associação figura como interessado, como parte no processo, e também pode juntar documentos. Isso desde o início foi assegurado, assim como está assegurado para que os autores também juntem quaisquer documentos e se manifestem. Isso está assegurado para todas as partes do processo. A associação pode mandar as declarações das DAP, que são um cadastro que foi feito pelo órgãos públicos. Como eu coloquei, qualquer das partes tem liberdade para juntar os documentos que quiser e pedir as provas que quiser que sejam. Isso está assegurado a todos, para deixar bem claro. Está assegurado a todos aqui nessa audiência, autores, associação e também INCRA, Ministério Público. Até porque eu não respondo pela associação. Existe uma associação e nem parte da diretoria faz. A gente faz como ativista social. Sim. Bom, se ninguém tiver nenhuma questão específica em relação a essa questão da conversa do senhor Márcio com... bom, eu vou abrir para perguntas pelo INCRA. Senhor Márcio, qual foi o critério que a associação de vocês utilizou para fazer o cadastramento dessas pessoas lá? Vocês abriram assim indiscriminadamente? Era só para as famílias que seriam descendentes ali da... A associação tem um estatuto que pode ser juntado aos autos e que ela é muito clara. Uma coisa são as ações de política pública, qualquer órgão, qualquer entidade que trabalha faz. Outras coisas é um cadastro que, inclusive, pode ser juntado também, que já deve ter os autos do processo, que é a questão do cadastro agronômico, todo o relatório, o cadastro das cadeias dominiais que estão no laudo. Ali aponta quais são as reais famílias que moram. Uma coisa é a delimitação. Inclusive, houve recentemente um concurso público em Cachoeira do Sul que delimita quais são as pessoas dentro da área. E isso mostra a seriedade que a associação tem de delimitar. Uma coisa é a política pública abrangente, que ela é pensada para fora do ponto de vista social, da vulnerabilidade, até porque se entende que nós temos na região mais de 300 famílias negras ali, entre o Quilombo e a Rodeada da Palma. Aí é que entra, inclusive, aquela questão do laudo, que o doutor de antropologia social, Zé Paulo, ele fala que o área é muito maior, porque todos eles, inclusive, eles têm visivelmente a cor da pele, e são descendentes de negros, que é uma história em comum, só que estão no território adjacente à área demarcada. Então, assim, enquanto o cadastramento INCRA que fez, a gente sempre se pautou. O órgão público faz as suas atribuições. O convênio apontou quais as reais áreas, quais são as famílias que estão dentro da área demarcada. Agora, pensarmos... Mas quem que cadastrou ele no INCRA? Não existe. Não foi associação? Há um equívoco na expressão. Uma coisa são as políticas públicas que... Não, isso eu entendi. O que eu estou lhe perguntando é o seguinte: qual foi o critério que vocês utilizaram para cadastramento, para gerar esses benefícios para a comunidade? Qualquer um que chegasse lá, mesmo que não fosse da comunidade, chegava, se associava e já saía ganhando bolsa. Descendente da região que mora. Tá, mas como é que ele não se considera não afrodescendente e está cadastrado e está recebendo o benefício do INCRA? Não, aí é que está, que talvez mexeu com a ironia da presidente da associação em dizermos como assim, tu come e tu vira o coxo, que nem porco. É uma expressão linguajar que talvez a gente usaria para essa expressão, aí cabe a sua interpretação. Porque eu entendo que como ele, por um lado, tem o benefício da comunidade, por outro lado, ele tem também um sustento maior, que é o trabalho. Alguém ele tem que defender. Então, para nós, não existe muito em cima do muro, ou está de um lado ou de outro. Né? Então, ficou a questão da interpretação. Tá, mas vamos abster essa condição de cesta básica. Vamos supor que, sendo considerado como válido o laudo lá e a região ali do Quilombo seja considerado como a área seja destinada às famílias. Essas famílias, dessas duas pessoas que estiveram aqui agora há pouquinho, eles seriam enquadrados nessa distribuição de área lá? Não, por isso que eu estou lhe falando. Eles não são. Uma coisa a gente tem um cadastramento que espera acontecer a cadeia dominial do relatório que fez o levantamento, aponta para as famílias que estão dentro da área que são beneficiadas. Uma coisa é a associação que a gente tem que abrange com o cadastramento, na verdade não é um cadastramento exclusivamente da associação, é um cadastramento das políticas públicas que abrange a região. Tanto é verdade que tem alemães, tem fazendeiros, por exemplo, nós temos uma rede de água que beneficiou a propriedade do senhor Antônio Mariano, que é o operação. Nem por isso que ele é quilombola. Nós temos várias famílias dentro da área que têm benefício e nem por isso é quilombola. Tem famílias brancas lá que foram beneficiadas do banheiro, porque não sequer tinha a questão de saneamento básico, foram beneficiadas através da demanda da população
Então, por isso que eu digo, uma coisa são as políticas públicas que não tem distinção de cor. Outras coisas são os limites que a gente tem. Então, são coisas diferenciadas. Isso está no estatuto que a gente pode juntar. É uma transparência muito clara. Não, só para poder compreender. O senhor quer dizer que, por exemplo, no caso dessas duas pessoas que depuseram antes do senhor, eles recebem políticas públicas, mas eles não são remanescentes de quilombola, seria Não. isso? Ou não? Eles não se consideram? Só para... A própria questão da Sim, atribuição é isso. Quer dizer que alguns só pensam no benefício. Depois de ser beneficiado, a interpretação e consideração são outras. Né? Então a gente não pode forçar. Então isso é uma demonstração que não há um forçar da comunidade em forçar que eles fez. Quer dizer, a gente sempre pensou política pública como direito de cidadão e das cidadãos, portanto todos esses... Sim, não só para compreender. O senhor quer dizer que eles não foram forçados a fazer parte da... Não, nenhuma família. Sim. Nós gostaríamos que eles formalizassem até uma queixa-crime se alguém da associação tivesse forçado ele ou induzido de qualquer forma que eles fizessem parte. Como os benefícios estavam acontecendo, a gente tem as atas da associação que pode ser juntado e tem fotos que na medida que as ações começou a acontecer no quilômetro Cambará, toda a população da Palma se migraram voltando para trabalhar, porque ao longo do processo da história de ocupação dele naquela região, que remonta a quase 200 anos, Deus os ancestrais deles, eles nunca tiveram nada, nem luz, nem água, nem cesta básica, nem atendido pelos estradas, nada, principalmente como estado de abandono, poder público, em relação às políticas públicas. Então, portanto, eles se viram via associação ser a total das políticas públicas. E a gente já atendeu sem distinção. Então não há problema de rixa nem de... Mas eu acho que é a questão de ter que fazer parte ou não da associação, conseguir algum benefício, tanto que quem fez o cadastro das DAP foi a Imater, não foi a associação. A associação não tem. Quem fez o cadastro do Bolsa Família foi a Prefeitura de Caxias do Sul. Então conosco, o que vem alguns benefícios, eles selecionam e distribuem para alguns. Cesta básica vem periodicamente, não é uma questão permanente. E não foi só cesta básica, foi beneficiado com luz, foram beneficiados com rede de água, pela FUNASA, cesta básica, outros benefícios também, cartão estiagem da seca. Sim, senhor Márcio, não só para delimitar com relação àquelas questões que as pessoas anteriores falaram. Então, o senhor disse que eles são empregados, os autores, e que o senhor não teve aquela conversa então com eles? Nunca tive. Tá. Dessa Então, forma, não. As falas que a associação teve sempre foram em reuniões. Raras exceções, às vezes vai começar a falar como é que sim, está, não, mas sim. não Foi só, então, de falsas já... promessas, criar falsas expectativas. O que às vezes os programas sociais não acontecem da forma que a gente sonha. Se fosse assim, o Brasil era outro, né? Não existia desigualdade social. Sim. Não, é que o objeto do depoimento do senhor era bem para relação àquelas conversas que eles... eles estão aí ainda? Não, mas tem contato. Pois não. Para pergunta à testemunha. Sim, então com a palavra a Fundação Palmares. Eu só gostaria que você pudesse esclarecer todos que essa listagem que vocês fazem para se associar, vocês têm uma lista que são remanescentes quilombolas e outra lista em que está incluídas pessoas que não são. Não, a gente tem assim, aquilo que eu falei recente, a partir do princípio, coisa que a questão do território foi feita através dos estudos, tem a cadeia dominial das famílias sendo beneficiadas. Isso é um cadastro do INCRE pautado pelo relatório histórico antropológico, certo? Outra coisa são as políticas públicas e o estatuto da associação ele permite isso. Então, portanto, se fazendo no estatuto, ele fala que a gente não é um grupo fechado pensando numa política de excludente. Mas daí, para essas políticas públicas, vocês fazem uma listagem em que se incluem pessoas que não são remanescentes quilombolas. Não, exclusivamente remanescentes quilombolas. Tem exemplo, todo mundo se conhece na região e todos elas possuem CPF e RG. Portanto, a Fundação Cultural Palmares, no cadastro, tem acesso, porque a gente envia a associação via e-mail, todo o cadastro de todas as famílias que estão lá, são 139 famílias, mais pessoas, de famílias negras na região, que tem ali, cadastro de pessoas, e que tem um responsável que recebe, só que não vem essa quantidade, vem 85 unidades de cesta. E a gente entende que os mais pobres são beneficiados. É claro que sempre tem aquele que usa uma série de alegações, principalmente alguns que ganham mais, né, que acabam alegando.
né, algumas coisas. Então a Fundação Tropa Mar recentemente foi reenviado para a Fundação Tropa Mar com o cadastro que a gente pode disponibilizar via Não, sim, esse cadastro, eu queria saber se nesse cadastro são cadastradas só pessoas que vocês consideram só remanescentes quilombolas, para receber política pública. Sim, que a gente considera que seja, que na verdade os afrodescendentes da região são tudo remanescentes de quilombo. Todos eles têm uma história comum. Tanto é verdade que ele é casado com a sobrinha do meu pai. Né? O meu pai tinha, né, eles foram criar toda aquela região que o Zé Carlos fala, que todos os afrodescendentes ali, é essa área que ele fala. Porque quando em 1877 foi feito um estudo de demarcação, essa era a área que os negros falam que eles são descendentes. Sem mais perguntas. Pois não. Pela parte autora, alguma questão? Sim, sim. Sr. Márcio, o senhor foi o fundador da associação, da comunidade? Não, nós somos fundadores. Na verdade, foi em 2001. Em 2001, o Estado, através da SPK, Secretaria de Assistência do Estado, acaba fazendo reconhecer, em busca dessas comunidades, né, para que reconhecessem essas comunidades do ponto de vista formal, certo? E desde então, militantes, movimentos junto à comunidade, que a gente sempre fomos se organizando através de um grupo, e esse grupo foi crescente, né? E depois a gente confirmado, começou a ter mais notória essa questão de quilombo, dos direitos de resgatar, porque na verdade esse direito sempre foi existente. Se tu pegar como os quilombolas, em 87, recorreram na justiça para garantir seu território. Existe nos autos. Só, senhor Márcio. Objetivo. É que se eu permitir que o senhor se manifeste também sobre questões de direitos, eu vou ter que permitir que também as outras partes façam. Por exemplo, o senhor Antônio Mariani. Então eu pedi para o senhor se ater mais à pergunta. Certo. Porque senão eu vou ter que, como igualdade, permitir que os dois... Certo. Então eu pedi para o senhor se ater mais à pergunta. Essas alegações, o senhor pode fazer no processo por meio da associação, que é parte no processo, ou por meio da Fundação Palmares também. Certo. Então, assim, em 2001, a associação começa a se organizar. Então, como a gente carecia de conhecimentos do ponto de vista letrado, fazia que a gente não tinha tanto registro, tá? Porque a gente não tinha acesso à informática, né? A gente começou a se reunir, então, e participar, e depois começou a ir para debate, movimento negro em Porto Alegre, enfim, e começamos a aprender e conhecer cada vez mais, aprofundar a questão de seus direitos. E aí em 2004, depois, com base nesses contatos em Porto Alegre, a gente conseguiu que alguém fosse fazer alguns estudos na comunidade, através do ponto de vista acadêmico, sem qualquer compromisso, e depois, com base na pesquisa, descobriram mais fundamento na questão. Como nos fatos as pessoas contam, por exemplo, o seu síndico está aqui, ele questionou um período na justiça para poder garantir a propriedade dele. Então, sempre foi conflitante essa questão de busca por direito da terra. Portanto, ele permaneceu, porque a ideia era tirar todo mundo daquela região. E, então, a gente viu nessa possibilidade a busca do direito viesse por ali, porque a comunidade não tinha direitos negros, a maioria analfabetos, se pegar a idade de 40 anos para cima, 90% são analfabetos da comunidade, e a gente conseguiu, então, com o conhecimento das brechas não dos direitos consolidados pela Constituição, que a gente afirmou no conhecimento, se instaurou então um pedido para que se fizesse um estudo aprofundado, que resultou no convênio, e resultou em toda uma mobilização que é normal do processo, não existe nenhuma forçar de alguém de movimento externo que não fizesse. Então o senhor, participando da fundação, da associação e da comunidade, o senhor tem uma lista de todos os associados, de todos os cadastrados das famílias que pode ser juntada aos autos? A gente, todos na verdade, assim, a associação tem um estudo que aponta as famílias que moram dentro da área. Reforçando, uma coisa são as políticas públicas, que são as famílias que recebam alguns benefícios. Outra coisa, do ponto de vista, inclusive o Estatuto diz, quem são as pessoas a ser beneficiadas pelo território. Então, lá no dado parágrafo do Estatuto, lá diz quem são as pessoas que possivelmente podem ir. O Estatuto foi construído em 2006, certo? Registrado em cartório dentro da lei. Em 2006, então, lá eles dizem como ele é pensado e como ele se regra, certo? Do ponto de vista estatutário. Outras coisas são as políticas públicas. Entendeu? Então, se eles dizem, mas eu tenho um cadastro das casas, a associação, como beneficiar o povo da região, e não era só para ter ideia,
o cadastro das habitações são 170 famílias, que a Imater fez. Como existia um grande quilombola ali, então, desses quilombolas são uma parte de negros, né, quilombolas, outra parte são de brancos da região que vivem uma vulnerabilidade habitacional. Então se fosse, né, não é nesse critério. Então, as coisas são as políticas públicas, outras coisas são os limites que a associação tem do ponto de vista. Tanto é verdade que teve uma ação que eu frisei antes, do concurso público, que uma pessoa que morava fora da área delimitada não pôde assegurar sua vaga no concurso público, porque os requisitos básicos teriam que repetir dentro da área demarcada, que é a área de reconhecimento e reconhecido, né, por portaria, que é a área do quilombo Cambará. Uma coisa é a área, outra coisa é os negros. Se for por reconhecer todos os negros que nós tem que ser quilombola, porque nós teríamos que descer até o Paperneiro, porque a gente tem parentes a 22 quilômetros ali e a comunidade tem todos os laços. Então, uma coisa são ilimitadas. O senhor falou bastante sobre políticas públicas, e o senhor entende que a autodeclaração como quilombola é uma forma de correção de anos de defasagem de políticas públicas para a comunidade negra? Doutor, eu queria que essa pergunta tem mais um cunho opinativo. Eu vou indeferir essa pergunta. Tá certo, é isso aí. Obrigado. Pelo Ministério Público? Sim. Boa tarde, Samara. Só para a gente entender objetivamente como é feito o cadastro das pessoas na associação e quais são os requisitos para que a pessoa possa se cadastrar. Cadastro da associação. Assim, objetivamente, quais são os requisitos para a pessoa se cadastrar na associação? O que é exigido para a pessoa se cadastrar? O senhor já mais ou menos respondeu, mas de forma bastante objetiva, porque Sim. parece que foi, voltou e não entendeu, não entendi muito bem, para a gente ser bem objetivo. Assim. Certo. O cadastro são feitos através de dados, né, das pessoas, evidente. As pessoas, os requisitos que recebem benefício da comunidade, serem as famílias negras da região, não há problema, mas são as pessoas que mais precisam de fato, porque os brancos estão, né, não fazendo aqui uma discriminação do ponto de vista da expressão, mas tem outra questão econômica. Então não precisaria, até porque se ocupasse estariam fraudando. Seria uma fraude, certo? Então se seria os negros da região. E são com documentação. E aí, então, o cadastro é assim, depende de algumas políticas públicas, a gente se mobiliza. Que a política pública vá atingir outras pessoas, tudo bem, mas o cadastro, para se cadastrar na associação, o que precisa? Quais são os requisitos? Essa é uma documentação e mais... associação exclusivamente para... Porque assim, aqui estou falando, uma coisa é a nossa luta é bom território. Eu pergunto isso até para o senhor entender a pergunta, porque as duas pessoas que vieram aqui disseram... um se disse que não se considera quilombola e estava... recebendo benefício. Não, e estava cadastrado na associação. Então, não, uma coisa que se cadastra periodicamente em cada política pública que tem, a gente cadastra. Vai ter tal política pública, as famílias vão lá se cadastrar. Não existe que ter. Mas cadastra na associação ou na política pública em específico? Mas na associação como é que é? Na associação, o cadastro foi feito o levantamento da cadeia nominal pelo INCA. Depois, então nós temos um cadastro de todos que moram dentro da comunidade que a gente atualiza. Então a gente tem uma lista separada quem mora dentro da comunidade. E essas duas que pessoas... pode ser amparado pelo estatuto, na eventual desapropriação ocorrendo, né, em titulação da comunidade, e os demais que estão de fora apenas com as políticas públicas. Isso é muito claro. A não ser que os de fora vão casando com o de dentro, como às vezes acontece. Então isso é muito claro. O estatuto, talvez a associação encaminhando o estatuto, do ponto de vista legal, o senhor tomará um conhecimento profundo. Então, mais algum questionamento? Pela Fundação Palmares. Só para tentar esclarecer. O que está tentando se dizer é que existe esse cadastro dessas duas pessoas que estiveram aqui, eles estão de fora, na eventual divisão de terra que venha a ser reconhecida em nome da associação, eles não irão participar. Isso, exatamente. Porque se nós formos participar, nós temos quase 400 afrodescendentes negros que são defendidos, mas que estão fora do território. Não daria meio metro quadrado para cada um. Então existiria essa lista? Existiria essa lista que seria dos beneficiários só dos que estão residindo ali nessa área que vai ser considerada como... acesso a todas as políticas públicas. Se assim querido apresentar todos os nomes de todo mundo que acessou cada uma das políticas públicas, nós temos condições de fornecer. Agora, quanto do território, né, que ainda não aconteceu, tem um cadastro que o INCRE, o que a gente faz? Isso é competência do poder público.
né? Principalmente o INCRA que faz o estudo, e dele mesmo certamente será algo fiscalizado, será algo controlado, porque senão viram, né? E essas duas pessoas estariam fora daí? É isso que a pergunta da Sim, doutora sim, até porque o estatuto diz. Essas duas pessoas não seriam beneficiadas com terras no território quilombola. Esses dois que a gente ouviu não, aqui. porque eles são beneficiados nas políticas públicas. Eles recebem políticas públicas específicas como cesta básica, mas não morariam no território quilombola. Não moram dentro do território. E não morariam. Não existe possibilidade de morar, porque eles têm propriedade fora, que também são dos descendentes quilombolas, inclusive das heranças dos meus ancestrais, que estão fora, e dos ancestrais dele, porque na verdade todo mundo quase que é parente de todo mundo, como viés ali, e acabam, então, tanto é que o Zé Carlos ali reforçou que a área é bem maior, se pegar toda a área, para quem conhece a região, do cemitério da Palma, né, do cemitério da Palma até já estava na medição de 87, quando o Barão de Caldo, um agrimensor do município, fez a medição e ali estava abarrotado de família negra, só que no processo invisibilizado, porque os estanceiros da região dominavam, mandavam fazer do jeito que ele queria para posterior defender os interesses. Sim. Mais algum questionamento? Não. Ministério Público? Juiz, o senhor me dá licença para a minha palavra? Pois não, dona Melanie. Não, é assim, ó, nossa associação, a gente não chama ninguém lá. Sim, só dona Beloni, eu posso depois tomar o depoimento da senhora. Se a senhora quiser se manifestar, eu posso abrir para a Fundação Palmares e o INCRA requerer o depoimento da senhora e a senhora ser ouvida. Mas assim, que assim não ficaria registrado, então não teria... Bom, então, seu Márcio, a Justiça agradece